Quem trouxe a palavra? A Bíblia. Que se revela. Livro de Jó, capítulo 8, versículo 21. Essa mesmo. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Feche seus olhos só por um instante. Pai, a sua palavra revela, Senhor, aos nossos corações. Que seja uma manhã memorável. Espírito Santo sabe que eu não consigo fazer nada sem o Senhor. Oh Jesus, o Senhor sabe que o Senhor tem me salvado, salvou várias pessoas, tem salvado, Senhor Jesus, várias almas sedentas por Ti. Fala conosco, fica conosco, se faz presente nesse culto, Pai. Orienta, nos direciona para que possamos aprender mais de Ti. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Livro de Jó. O que nós podemos aprender, o que nós podemos entender e tirar algumas lições dessa passagem e dessa história e da vida de Jó. Quero trazer aqui nessa manhã para vocês algumas lições a qual Jó, nosso irmão Jó, nos ensinou. No capítulo 8, que nós acabamos de ler, no versículo 21, ele fala de uma promessa, de uma situação a qual ele estava vivendo. E não tem como eu iniciar a história de Jó sem eu falar do próprio início. Certa vez, Jó estava tudo bem. Fala assim, estava tudo bem. Estava. Jó era muito bem sucedido, tinha plena saúde, vivia com sua família em harmonia, era honrado e por cima era um homem rico. A Bíblia diz que Satanás se apresentou a Deus. Num diálogo formalizado, quando ele chega perante Deus, Deus questiona: de onde vens? Ele diz: estava rodeando a terra, estava dando um rolê aí. E é algo bem comum, né? Você acha que Satanás está rodeando a terra? Você acha que Satanás está dando volta nessa terra? Olha como está essa geração. Olha como está esse povo rebelde, povo que não tem mais compromisso, povo que não quer saber de nada, um povo que só está deixando a vida levar. E a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, deu testemunho de um homem. Imagine, Fernando, Deus dá um testemunho de você. Imagine, Simon, Deus dá um testemunho de você. Imagine Deus olhando para você aqui nessa terra e te dar um testemunho e falar: viste o meu servo Jó, íntegro, temente a mim, se desvia do mal, reto. A Bíblia diz que Satanás indagou a Deus: também o Senhor dá a proteção, dá tudo para ele? Ele tem a sua proteção, é honrado, tem muitos bens, tem uma família. É fácil te adorar assim.
É fácil ser filho assim. E Deus, com a sua onisciência, sabendo de todas as coisas, disse para Satanás: tira tudo dele, só não toca na vida dele. Vamos ver se ele vai blasfemar. E aí eu já entendo que existem duas tempestades. Vocês podem enumerar as outras, mas eu vou enumerar duas tempestades: a que nós causamos e a que Deus permite, a que nós passamos. Hoje pode ter dois grupos de pessoas aqui: a que está passando a tempestade porque ocasionou ou porque fez aquilo. Eu já passei por tempestade que eu mesmo criei. Ou aquela tempestade a que Deus permitiu Satanás tentar contra a sua vida. E a Bíblia diz que essa permissão foi dada por Deus. Capítulo 1, no capítulo 2, vai detalhar isso para vocês. Note-se que, de um dia para a noite, Satanás mexeu nos 4 pilares de Jó: o pilar familiar, o pilar financeiro, o pilar social, que ele tinha bastantes amigos, e o pilar da saúde. O primeiro pilar foi o financeiro. Chegou um moço lá e chegou e falou assim para ele: ó, sabe os seus camelos, sabe os seus bens? Veio uma tempestade e levou tudo, não sobrou nada, só sobrou eu para te dizer que está tudo acabado. Veio a segunda tempestade. A Bíblia fala que ele tinha os seus moços, seus filhos, 7 filhos, 3 filhas, ele tinha 10 filhos. Veio uma tempestade, seus filhos morreram, e só sobrou eu para te dar a notícia. E ali já começa um grande dilema, porque no início eu falei para vocês que existem 2 tipos de tempestade. Jó foi dado como testemunho falando assim, por Deus, o próprio Deus falou assim para ele: ele é íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal e é temente a mim. Ele não estava esperando a tempestade. E às vezes nós não estamos esperando mesmo. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei aqui para vocês falando sobre o de repente de Deus. E o dia mau, ele é de repente. Um dia você está de uma forma, no outro dia apenas uma notícia para mudar todo o seu cenário, todo o seu ambiente, todo o seu planejamento, toda a sua estrutura. Por isso que nessa manhã eu quero dizer para vocês que a sua boca se encherá de alegria, que a sua boca ainda vai se alegrar. Não importa o que você está passando, não importa a tempestade que você está vivendo, mesmo se você ocasionou ela, mesmo se Deus permitiu ela, importa que no final vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. A Bíblia diz que Jó começou a indagar a Deus, questionar a Deus. Convido vocês a ler o livro dele. São mais de 40 capítulos e vocês vão ver que esse livro poderia ser resumido em apenas 10 capítulos e ficaria tudo bem resolvido. Mas esse, além de ser um livro mais antigo da Bíblia, se eu não me engano, pode ter sido até o primeiro livro da Bíblia, só não está em ordem cronológica. Vocês vão entender que Jó achava que conhecia Deus. E esses dias eu estava meditando sobre isso. E quando nós servimos a Deus ministerialmente, nós usamos uma frase que o Espírito Santo falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Se fazer sentido, pega para vocês. Nós falamos assim, quando nós vamos cantar: Deus me usa. Quando nós vamos pregar: Deus me usa. Quando nós vamos tocar algum instrumento: Deus me usa. Quando nós vamos interceder: Deus me usa. Várias vezes nós usamos essa frase: Deus me usa. Deus não quer te usar, meu irmão. Ele quer se relacionar com você. Fica imaginando
Deus usar você e depois parar de usar. Deus te usar por 10 ou 20, 30, 40, 50, 1 hora, alguns minutos. Eu não conheço esse Deus que usa. Deus não usou os discípulos, Ele se relacionou com os discípulos. Deus não vai te usar somente para você, eu vou pregar para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu amigo de trabalho. Deus não quer usar, Ele quer se relacionar. Porque quem se relaciona com Deus, vai falar da intimidade dEle, vai se relacionar e vai viver com Ele, e vai automaticamente fazer aquilo que Ele faz. Vai ser semelhante. Deus não é uma pessoa que vai te usar por alguns minutos, por alguns segundos, e pronto, tchau. Próximo domingo Deus me usa novamente. Na quarta-feira Deus me usa. Parece que nós marcamos alguns horários para Deus nos usar. E era assim mais ou menos, né, com o Jó. Porque a Bíblia diz que Jó fala que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Eu quero convidar vocês aqui nessa manhã, não só de ouvir esse Deus que eu prego, que você prega, que você louva, que você toca para Ele, mas um Deus que quer se relacionar, que quer ter uma comunhão, uma intimidade real com você. Eu sei que nós passamos algumas tempestades de frustrações, de fracasso. Passamos por situações que nós olhamos e falamos assim, nossa, onde foi que eu errei? Os amigos de Jó, a partir do capítulo 4, vai falar que ele tinha 3 amigos mais íntimos. E esses amigos falam assim, Jó, será que não foi isso que você fez? Será que você não pecou? Será que você não fez isso de errado? Será que você não está colhendo aquilo que você plantou? Mas não. Às vezes os seus amigos mais íntimos não vão entender o que você está passando. 3 lições que eu quero tirar aqui da vida de Jó. A primeira lição: ter fé, mesmo quando as circunstâncias não te proporcionam ter fé. A fé, a Bíblia fala que é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam, ou seja, convicção. Tá, posso dizer sobre fé aqui para vocês, sobre hebreus, sobre homens como Abraão, sobre Moisés, sobre Davi que tiveram fé. Mas fé, ela está mais relacionada a atitudes, não a verbalizações. Não somente falar, eu tenho fé. Eu consegui já fazer medidas de fé. Um exemplo, a minha esposa, ela tem fé, mais do que eu. Ela consegue entender, por talvez experiências ou por compreensão, por mais que eu já relutei sobre fé, mas a fé dela é uma fé, me desculpe falar a palavra, é uma fé mais cega, é uma fé mais, eu confio totalmente, plenamente. Isso é intrigante, eu amo isso aí. Falei, que mulher de fé. A minha fé já é um pouco mais racional. Não, Deus vai fazer, mas eu preciso me posicionar, estar preparado para a fé. Mas Jó ali não. Jó, ele foi testado. Mediante a sua prova, você vai ser testado. Todo mundo vai falar com você. O problema vai falar com você. A situação vai falar com você. Satanás vai falar com você. A dificuldade vai falar com você. Tudo que é de ruim vai falar com você. Os seus amigos vão falar com você. O problema vai continuar falando com você diariamente. A insônia vai falar com você. A ansiedade vai falar com você. Toda essa dificuldade vai falar com você. A única pessoa que não vai falar com você diante da tempestade é o próprio Deus. Pastor, mas por quê? Porque no silêncio nós aprendemos que ainda assim Deus está falando. Pastor, eu não ouço mais a voz de Deus, eu não vejo Deus. Irmãos, se Ele está em silêncio, nós louvamos isso. Quando Ele está em silêncio, Ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando. Se Ele está em silêncio nessa prova, nessa dificuldade, nessa tempestade, é porque Ele está te moldando na dor. Ele está te fomentando. Está dizendo para você que tudo que você está passando
vai passar. Não adianta nós fazermos várias campanhas, não adianta a gente passar no tabernáculo, se a gente só como passagem não tiver um tipo de mudança. Quando Jó ouviu todo mundo, e não tinha um tempo para ouvir a Deus, ele trocou a fila. Ele começou a falar com Deus, questionar a Deus. E aí um dos versículos mais bonitos que tem, se eu não me engano, no capítulo 23, versículo 15, ele fala algo que mexe ao coração daqueles que estão passando por essa dificuldade. Está escrito assim: por isso me perturbo perante ele, e quanto isto considero, temo dele, porque Deus me macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desraigado antes das trevas, nem cobriu com a escuridão do meu rosto. Versículo 15, por isso me perturbo perante ele, e quanto isso considero, temo a ele. O coração de Jó estava totalmente perturbado. Às vezes você vem preocupado, e às vezes é assim mesmo. Você vai vir para o culto perturbado, vai vir para o culto preocupado, vai vir para o culto, o que eu devo fazer? Querendo uma resposta. E às vezes não vai ser no culto que vai ter a resposta. Vai ser no seu mais íntimo, vai ser no seu momento com ele. A Bíblia fala que todos os amigos dele, inclusive um, disse: Jó, converse com o seu Deus, porque o que você está passando não é natural. E aí ele começou a questionar a Deus, começou a perguntar a Deus, o porquê daquilo que ele estava passando. E Deus começou a falar com ele. E depois eu quero convidar vocês a lerem, quando Deus fala assim: onde você estava quando eu fundei os firmamentos da terra? Onde você estava quando eu criei tudo isso daqui? Ele detalha, ele fala assim: está vendo? Até os oceanos eu limitei, eles só podem ir até aqui, porque eu falei com ele. Irmãos, esse diálogo é maravilhoso, está no capítulo 38 até o 44. Jó era uma pessoa que estava passando por toda aquela dificuldade, já tinha perdido os seus bens, já tinha perdido a sua família, e aí Satanás tocou na saúde dele. Ele não tinha nem saúde, mas em todas elas, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. Eu não sei o que você está passando aqui nessa manhã, meu irmão. Eu não sei se são noites de choro, eu não sei se são lutas, não sei se são os boletos, não sei se são as dificuldades, não sei se são causas nas justiças, mas eu quero dizer para vocês: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai passar, vai passar, vai passar. Sabe por quê? Porque assim como Jó, ele não blasfemou, mas ele entendeu que ele chegou nu aqui nessa terra. E ele sabia que ele ia voltar. Não é pelo que temos, mas sim pelo que somos. E se Deus hoje perguntar para vocês: o que você é diante de mim? Qual resposta seria a sua? Qual resposta seria como que seria esse diálogo entre você e Deus? Jó, ele precisava de uma coisa: restauração. E não financeira. Não é sobre ter em dobro. É sobre adorar na dificuldade, sobre adorar na bonança. Não é sobre ser fiel enquanto tudo está bem, ou ser fiel enquanto tudo vai mal. Não é sobre o propósito que Deus queria fazer com Jó, era nele se conhecer. O que nós precisamos é se conhecer diante de Deus.
trazer nossas limitações, nossas frustrações, nossos fracassos, nossos medos, nossas dificuldades, se abrir diante de Deus e falar assim: eu sou isso. E Deus vai falar: tá tudo bem, eu sei, eu te conheço, eu te formei. Mas é isso, sabe? Sem hipocrisia, sem vaidade, sem preciosismo, sabe? Se revelar diante de Deus, ser humilde diante dele e falar assim: Senhor, eu preciso aprender mais de ti, eu preciso conhecer mais de ti, eu preciso me envolver, me relacionar, eu preciso passar por tudo aquilo que o Senhor quer que eu passe para alcançar o meu propósito. Uma pessoa sem propósito, meu irmão, é uma pessoa vazia, é uma pessoa sem direção. Aonde o vento leva, você vai. Mas quando você encontra o seu propósito, meu irmão, quando você encontra o seu propósito, a sua vida se torna mais plena. No livro de Jó, a Bíblia fala que ele, passando por todas aquelas dificuldades, passando por todos aqueles problemas, passando por tudo aquilo, irmãos, ele perdeu os filhos. Pior que perder os bens todos, é perder a sua família. Ele perdeu a honra. As pessoas questionavam ele, a integridade dele. Ele era um homem íntegro, justo e fiel, dito por Deus. Mas as pessoas que estavam rodeadas dele falou o quê? Falou que ele não era aquilo. Falou que ele estava só colhendo o que ele plantava. Mas não. Ele permaneceu fiel. Ele não blasfemou a Deus. Eu queria ver Satanás voltando no trono sublime de Deus e falando: realmente, o Albert é fiel, a Josi é fiel, o Fernando é fiel, o Simon é fiel, a Sueli é fiel, a Gabriela é fiel, a Lúcia é fiel, a Lucimara é fiel, todo mundo. Imagine, eu quero que Deus comece a testemunhar de você diante de Satanás. A minha oração é para que isso possa se tornar uma grande realidade na sua vida. Eu não tenho como dizer que Jó, quando ele se conheceu diante de Deus, ele fez uma oração. Está no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2. Está escrito assim: bem sei eu, irmãos, bem sei eu, primeira pessoa do singular, convicção, ou seja, ele sabia, agora ele não está mais ouvindo, ele sabia, agora ele sabe, bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Irmãos, vocês que estão passando por dificuldade, e elas não vão parar, tá? O mundo vai ter bastante aflições. Vocês têm que passar por isso e entender que bem, tudo que vocês sabem, tudo, que Ele pode. Que Ele pode tudo. Que Ele pode tudo. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, fala assim, que quando Ele age, ninguém impede. Quando Ele opera, ninguém trava. Por quê? Quando Ele começa a agir, ninguém vai impedir. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz que antes que o mundo se formasse, Ele já era. A Bíblia já começou, o culto começou falando sobre a grandeza de Deus. E a Bíblia começa falando da grandeza de Deus. Porque com sua palavra Ele criou tudo. Com sua palavra Ele fez tudo. Eu não sei se você está passando por aquilo que você acha que é impossível, mas Ele transforma o impossível no possível. Ele transforma aquilo que não é para que seja. Ele transforma o seu problema no menor problema possível. Porque Ele é a solução. Porque quando Ele age, ninguém consegue impedir, meus irmãos. Ninguém consegue impedir.
Ninguém consegue impedir. Jó entendeu que quando ele faz, quando ele bem ele sabe que tudo pode. Irmãos, eu quero que você conheça esse Deus que eu estou pregando. Deus tudo pode. Nesse seu problema, nessa dificuldade, Ele tudo pode. Nessa sua prova, nessa sua tempestade, Ele pode. Eu sei que todo mundo está falando com você, começa a ouvir a Deus. Não, pastor, mas eu não posso ouvir nem meus amigos. Nem sempre, viu? Nem sempre. Nós tiramos essa lição aqui. Nem sempre os amigos vão entender o que nós estamos passando. Não. Porque aquilo que nós vamos passar é individual. Ou quando vocês fizeram prova, o seu professor ficava falando. Quando o professor chegava dentro da sala e falava assim, ó, hoje é dia de prova. O que ele ficava fazendo? Em silêncio. Às vezes tudo que você vai ouvir durante essa tempestade é o silêncio de Deus. Mas é no silêncio de Deus que Ele vai se revelar. É no silêncio de Deus que Ele vai falar de verdade com você. Que você vai reconhecer e conhecer a Deus. Eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã, que não importa o que falaram, não importa o ponto final que colocaram nesse problema ou nessa situação, há uma vírgula ainda diante de Deus. Porque o texto que nós lemos, ele fala assim, ainda colocarei. Sabe o que é ainda? Eu continuarei fazendo. Vocês vão dar gritos de alegria. Eu estou profetizando na sua vida que você vai se alegrar ainda nesse problema que vocês estão passando. Eu estou profetizando que você vai viver o melhor de Deus ainda aqui nessa terra. Você vai dar gritos de alegria, sabe por quê? Porque o choro vai tirar da sua cara. E a Bíblia diz em Davi diz pregando, que o choro pode durar uma noite e a alegria sempre vem ao amanhecer. Talvez o dia da alegria é nessa manhã, talvez o dia da sua alegria é nessa manhã, sabe por quê? Porque aquele que faz tudo pode, tudo pode. Se coloque de pé. Irmãos, quando eu estava orando sobre essa passagem, eu fiquei em alguns minutos de silêncio para entender a voz de Deus, para entender a direção dele. E uma coisa que ele fixou no meu coração, eu quero compartilhar aqui nessa manhã para vocês. Que vocês, de tudo que eu falei, se gravar essa frase, para mim já foi um sucesso a mensagem. Deus é suficiente. Deus é, vou repetir, Deus é suficiente. Glória a Deus. Na dificuldade, Ele é suficiente. Na alegria, Ele é suficiente. Na bonança, Ele é suficiente. Na morte, Ele é suficiente. Na prova, Ele é suficiente. No silêncio, Ele é suficiente. Na dor, Ele é suficiente. Na solidão, Ele é suficiente. Na calúnia, Ele é suficiente. Na perseguição, Ele é suficiente. Na história mal contada, Ele é suficiente. Deus é suficiente em tudo. Tudo que você precisa está nele. Tudo que você necessita está nele. E Jó entendeu isso. Ele entendeu que ele veio nu e ele vai voltar nu. Ele entendeu que ele ouvia Deus conhecia de Deus de ouvir falar. Mas agora não, eu conheço porque te vejo. Imagine você falar isso. Eu oro para que Deus
se revele a você de uma forma tão sobrenatural, que você conheça Ele profundamente, que as águas que você está vivendo hoje, que ela não só bate aos joelhos, e muito menos aos lombos, mas sim nas profundezas do conhecimento e da presença dEle. Pois nós ouvimos no domingo passado sobre a presença dEle. Se aprofunde sobre a presença, porque a presença ela é mais importante. A presença é o suficiente. De tudo que foi pregado aqui nessa manhã, Deus é o suficiente. Aplaude ao Jesus.